Esses são os jogadores garantidos da seleção brasileira para a Copa do Mundo e esses são os jogadores que não estão garantidos, que o Ancelotti pode não convocar para a Copa. Começando pelo Estevão. Esse aqui é um daqueles casos que não parece promessa mais, que já tá praticamente garantido na Copa do Mundo. Já é um daqueles nomes que praticamente o Ancelotti já gabaritou, já virou realidade antes mesmo de chegar na Copa. E o negócio dele é que ele não tem só talento, ele tem uma decisão boa, tem uma confiança, personalidade. E detalhe, tudo isso com apenas 18 anos de idade, simplesmente absurdo. E o da hora dele também é que ele não joga com medo, ele joga pra cima, pra valer. Tem muitos jovens por aí que sobe e fica com muita pressão, não joga totalmente o seu futebol, né? Só que o Estevão não. Ele parte pra cima, tenta, erra, tenta de novo, como se já fosse um veterano. E a Copa do Mundo é isso, não adianta só ser bom, tem que ter coragem. Além disso, o Brasil hoje precisa desse tipo de jogador. Alguém leve, criativo, que quebre a linha, porque jogo de Copa trava. E quando trava é esse tipo de jogador que decide. E se continuar nesse ritmo, não é, nossa, será que ele vai pra Copa? O negócio vai ser, será que ele vai ser titular na Copa? E como eu falei, com apenas essa idade, esse moleque aqui é um monstro. O primeiro do não garantido é o Antony. E agora que muda tudo, porque não garantido não significa ser ruim, quer dizer instável. Porque talento ele tem, não dá pra negar. O homem tá voando lá no Betis, tá jogando muita bola, tanto que tem muita gente pedindo a convocação dele, pedindo ele na Copa. Porém, tudo depende do Ancelotti, né? E o Antony também falta um pouco de objetividade. É o que ele tá tentando fazer no Betis, né? Transformar o talento dele em decisão. Porque a Copa do Mundo não é lugar de quase, não é lugar de jogada bonita que não dá em nada. É gol, assistência, impacto direto. E até um momento atrás o Antony não passava essa segurança, agora que ele tá começando a jogar demais. E mais um dos motivos que eu acho que ele não tá 100% na Copa é porque tem muita concorrência com ele na seleção. Na ponta dele, por exemplo, tem o Rafinha, que é um dos melhores do mundo, mesmo tendo jogado nada contra a França. Tem também o Estevão, né, que é um dos que eu citei, que já tá garantido na Copa. Aí tem outros pontas aí também, como o Vinícius Júnior, só que é na outra ponta. Tem o Martinelli também, Endrick, Ryan, tem muito jogador bom. Se ele continuar simplificando o jogo, jogando como tá jogando, talvez até cabe uma vaguinha pro Antony ir pra Copa, né? Vamos ver o que o Ancelotti vai fazer. Porque já tá na reta final, falta poucos meses e vamos ver, né? Porque a Copa não perdoa. O próximo garantido da lista é o Vinícius Júnior. Moleque, eu tô gravando esse vídeo aqui depois do amistoso contra a França, no caso o amistoso foi ontem, e o Vinícius simplesmente errou tudo que ele tentou, não jogou nada. Porém, aqui não tem discussão, né, rapaziada? O Vini hoje é o cara do Brasil, querendo ou não, é o protagonista, tava lá com a 10 e faixa ontem, mesmo na seleção não entregando nada, felizmente no clube aí, né, no Real Madrid ele amassa. E como é que você não vai levar um Vinícius Júnior pra Copa do Mundo? Não tem jeito. Você liga um jogo grande aí, Champions, clássico, decisão, e quem aparece? Ele mesmo. E ele pesa muito pra Copa. A seleção precisa de um jogador que decide sob pressão. A gente tem que apostar as cartas nele, não tem o que fazer. É um dos jogadores, se não o jogador mais decisivo da seleção hoje. Obviamente, se for contar com os jogadores convocados de ontem, né? Final de Champions, decidiu 2 vezes, aliás. Jogo grande na Europa, ele aparece. Ele virou o jogador que chama a responsabilidade. E talvez isso aí é um dos motivos de ele estar jogando tão mal na seleção. Eu acho que ele quer chamar a responsa, né? Quer mostrar que é o cara. E talvez ele fica meio com medo, não parte pra cima. Quando vai pra cima, vai lá, erra. Bom, é a única explicação, né? Porque o cara vai pra seleção, o futebol fica em Madrid. Mas em 2022, na sua primeira Copa, ele fez uma Copa boa. Não foi tão ruim, ele fez assistência, fez gol, fez jogada. Então vamos ver o que esperar do Vini em 2026, porque ele tá garantido já na Copa e provavelmente é titular. Esse vídeo aqui vai sair depois do amistoso contra a Croácia, pode ser que ele cale a boca de todo mundo, mete, sei lá, um hat-trick, faz gol. Mas igual eu falei pra vocês, tô gravando esse vídeo aqui pós o amistoso da França e ele não jogou nada. Aliás, já aproveita e comente aqui embaixo os jogadores que você acha que deveria estar nessa lista, pra mim ver a opinião de vocês. E aproveita e já se inscreve aqui no canal, deixa o likezão. E vamos fazer o seguinte, rapaziada, se inscreve no canal e se vocês chegarem até o final do vídeo e não gostar do conteúdo, aí sim vocês podem se desinscrever do canal, mas assim, eu garanto que vocês vão gostar aqui do conteúdo, hein, porque aqui é só videozão de qualidade. Mas enfim, bora parar de enrolação, bora continuar aqui com o vídeo, que esse aqui tá muito bom, hein. E o próximo da nossa lista é o Neymar. Esse aqui é um caso muito polêmico. Tem jogo do Brasil, só dá Neymar. A torcida do Brasil tava gritando o nome dele contra a França. Os repórteres vão entrevistar algum jogador, vai entrevistar alguém, já pergunta do Neymar. E agora a decisão cabe ao treinador, mas nós jogadores sabemos que sempre queremos jogar com os melhores, e o Ney é um dos melhores pra gente. Neymar é um grandíssimo jogador. Eu não vejo um mundial sem Neymar. Levaria o Neymar pra Copa? Oxi, lógico, pô. Não vai ser a mesma graça ganhar sem ele, então a gente precisa dele. Ou eu falar aqui de novo, o Mister já falou, todo mundo, Desculpa, vocês perguntam sempre. Cara, já falei, sou fã do Neymar e não cabe a mim a decidir quem vai
vai trazer, né? Se vai trazer o Neymar ou não. O Ancelotti vai na entrevista, perguntam do Neymar, tudo tá sobre o Neymar, rapaziada. Mas vamos ser sinceros aqui, não garantido não é sobre a história dele, é sobre o momento e condição. O Neymar hoje vive essa dúvida, porque talento sobra, ídolo com certeza. Decisivo já foi muitas vezes, já carregou essa seleção nas costas sozinho, coisa que o Vini não fez, por exemplo. Mas Copa do Mundo infelizmente não vive de passado. E o problema dele é simples, físico e sequência. Lesão atrás de lesão, tempo fora, ritmo de jogo inconsistente. E aí complica, porque em seleção você precisa ser um jogador pronto. Não dá pra levar alguém pensando, tomara que esteja bem até lá. E um debate que eu deixo aqui pra vocês nos comentários, a seleção depende 100% do Neymar igual antigamente ou não? Porque aquele amistoso de ontem foi assim, bem ruim, porém, o Brasil tava com a zaga desfalcada, tinha um monte de jogador lá desfalcado, e mesmo assim deu um trabalho pra uma das melhores seleções do mundo, se não a melhor. Então é uma coisa a se pensar também, né? E pra mim, obviamente, ele tem que estar na Copa, ele jogando, sei lá, 1% que ele joga melhor que qualquer um na seleção, mas, né, infelizmente eu não sou Ancelotti, então não tem o que fazer. Se ele voltar bem, em alto nível e jogando com sequência, ele vira um nome muito forte, porque talento desse nível nunca desaparece, mas o jeito que tá hoje, ele fica do lado de não garantido. Tá naquele cenário igual o Romário em 2002, ou chega voando, ou corre o real risco de ficar de fora da Copa. Próximo nome da nossa lista é o Luiz Henrique. E calma, eu sei que você já deve ter falado, nossa Gomes, você tá de brincadeira colocar o Luiz Henrique no garantido? Rapaziada, o amistoso de ontem praticamente ele gabaritou a vaga dele na Copa. O cara entrou, incendiou o jogo, jogou pra caramba e ainda deu uma assistência. E fala a verdade, não tem jeito, muita gente não queria ele nessa convocação, né? Eu, por exemplo, dei uma criticada quando eu ouvi o nome dele, né? Luiz Henrique jogando na Rússia, nada a ver. Só que o cara jogou demais e eu acho que, assim, como o Ancelotti gosta muito dele, ele já entrou muito bem. Se ele fazer um jogo bom contra a Croácia, já era, tá garantido. Ele virou aquele tipo de jogador que entra pra dar fogo no jogo. É tipo um Douglas Costa, sabe, na Copa de 2018? Em seleção isso aqui vale ouro, porque Copa não é só craque, é equilíbrio. Hoje eu vi um post no Instagram que minha cabeça fez... E pior que assim, faz sentido. O cara falou que não sabe como o Luiz Henrique ainda tá no Zenit, porque segundo ele joga demais e deveria estar num time assim, de primeira prateleira na Europa. E até que faz sentido, rapaziada, porque o cara joga muito. Ele entrega bastante, sabe? Imagina o Luiz Henrique aí num Bayern, num Liverpool. Eu acho que ele conseguiria se manter lá, viu? Eu acho que ele entregaria bastante. Então hoje, pelo que ele tá entregando na seleção e o Ancelotti, que já gosta dele, tá muito mais perto de ser presença certa do que muita gente imagina. E mais um da lista do não garantido, eu fico com o Endrick. E falar a verdade pra vocês, eu não sabia onde eu colocava o Endrick nessa lista, mas eu queria colocar ele. Porque parando pra pensar assim, ao mesmo tempo que ele é um cara que não deveria ficar de fora da Copa, essa daqui foi a primeira convocação dele na era Ancelotti. E ainda não colocou o menino pra jogar contra a França, nem no segundo tempo. Então, querendo ou não, fica uma dúvida, será que o Endrick vai estar na Copa? E ele não é falta de talento, é o time. O Endrick é um absurdo, todo mundo sabe disso. Finalização, força, mentalidade. O moleque já mostrou que é diferente. Mas pensando na cabeça do Ancelotti, eu não sei se o Ancelotti vê ele como um jogador pronto. Pelo menos não igual nós brasileiros vê, né? Porque o moleque tá brilhando no Lyon. Muita gente tá parando pra assistir os jogos do Lyon, inclusive eu, cara. Eu sou corintiano e tô parando pra assistir os jogos do Endrick, até porque ele não tá no Palmeiras mais. Então, tipo assim, nada a ver. Mas é muito da hora ver esse moleque jogar, o cara é muito foda. Vamos ver se ele ainda vai continuar com essa evolução rápida que ele tá tendo. Aliás, vamos torcer, né? E se ele chegar em 2026 mais completo e constante, aí vira opção fortíssima. Mas vamos ver, né? Tudo pode acontecer e bora tá torcendo pro moleque brilhar contra a Croácia e chegar voando na Copa do Mundo. Esse moleque merece demais. Aliás, tem até um vídeo sobre o Endrick aqui no canal, né? Especificamente dele, contando a história. E rapaziada, a história dele é muito zica, velho. Pra vocês que não viram, vai estar aparecendo aqui no card. Acabar o vídeo, clicam lá, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais desse vídeo. Cara, que história incrível. Esse aqui não tinha jeito de ficar de fora, né? Simplesmente Casemiro. Esse aqui é aquele tipo de jogador que técnico nenhum abre a mão. Porque o Casemiro é aquele tipo de volante pitbull. E quando ele não joga, todo mundo sente a diferença. Sente a falta dele. É o equilíbrio do time. É o cara que protege a defesa, ganha bola, organiza sem aparecer. E em Copa do Mundo isso é essencial. Porque o jogo da Copa é tenso, travado, cheio de erro. E alguém precisa dar estabilidade. Esse alguém normalmente é ele. Enquanto os outros jogadores de frente resolvem, pelo menos é isso que a gente espera, né? O Casemiro garante que o time não desmorone. Além disso, a experiência pesa muito. O cara já ganhou tudo, Champions, Clássico, decisão, não sente a pressão. E isso em Copa é ouro. Porque tem jogador que sente, né? Não tem jeito. Você chega numa Copa do Mundo, o cara treme. Só que ele não. Ele já tá acostumado com esse nível. E por isso ele continua sendo peça-chave pra nossa seleção. E agora a gente fica com um goleiro monstruoso, simplesmente Hugo Souza. Aqui é uma posição muito ingrata, goleiro não tem meio termo. Ou você passa muita confiança ou qualquer erro vira gigantesco. O Hugo já mostrou seu potencial, já fez jogos muito bons aí pelo Corinthians, só que por algum motivo o Ancelotti preferiu convocar o Bento nessa última data FIFA, em vez de convocar o Hugo Souza, e simplesmente ninguém sabe explicar o motivo. Pra muita gente tinha que estar o Hugo nessa convocação, né, nem se fosse, sei lá, pra levar ele pra catar pênalti na Copa, porque o cara cata pênalti demais, rapaziada. Só que a diferença do goleiro pro atacante é
é que você não tem 10 chances pra acertar. Você errou uma, já era. A seleção não perdoou isso, ainda mais em Copa. E assim, né, Alisson tá garantido na Copa, não tem o que fazer, e eu acho que também o Ederson, né. E o Bento, assim, rapaziada, Bento não, velho. Pra mim tem que ser Alisson, Ederson e Hugo Souza. Mas depois dessa convocação, eu fico meio assim pra ver se o Hugo tá garantido na Copa. Vamos ver se ele vai jogar contra a Croácia, né, se ele vai brilhar. Na verdade, vocês vão tá vendo esse vídeo, já aconteceu, só que aqui pra mim eu não sei, né, não tem como eu prever o futuro. Vamos ver se ele vai manter a consistência também, né, até a Copa ali no Corinthians. Mas eu acho que depois de tudo isso que aconteceu, ele fica no não garantido. E pra fechar a lista dos garantidos, a gente tem o Marquinhos. Esse é aquele capitão silencioso. Não faz barulho, mas quando você olha lá, ele tá em todas. O Marquinhos tá garantido por um motivo simples, regularidade. Porque o trabalho dele é justamente evitar o erro. E ele faz isso só faz muito tempo. Além disso, tem liderança. Ele não é aquele líder que grita toda hora, só que ele organiza, posiciona, mantém o time ligado. E em Copa isso pesa demais, rapaziada. Tipo assim, muito. Porque o jogo fica tenso, nervoso, e alguém precisa manter todo mundo na linha, né? E ele faz isso com naturalidade. E outro ponto também que pesa pro Marquinhos é a experiência. Já jogou Champions, já jogou Copa do Mundo, e a zaga da seleção precisa disso, porque qualquer vacilo é gol, não dá pra testar, precisa ir no seguro. E hoje ele é o mais confiável da posição. E provavelmente a zaga titular vai ser Marquinhos e Gabriel Magalhães, e eu acho que o Militão vai ser utilizado na lateral direita, hein? E arrumar um lateral esquerda bom, eu acho que a seleção fica muito forte defensivamente, viu? Porque é o que mais tá pecando aí. Mas vamos ver, né? Se ele tiver saudável, ele tá garantidíssimo pra Copa. E pra fechar aqui o vídeo, a gente fica com dois jogadores, Richarlison e Lucas Paquetá. E antes de vocês me xingarem aqui nos comentários, calma que eu vou explicar e vai fazer muito sentido. Porque se vocês pararem pra pensar, Richarlison e Lucas Paquetá são dois jogadores que estavam em praticamente todas as últimas convocações. O Richarlison, por exemplo, foi convocado pelo Ancelotti as 4 vezes, só não foi nessa última. E o Lucas Paquetá é um cara que praticamente não saía da seleção. Saiu agora também aí nessa última convocação, que o Ancelotti falou que tava usando pra teste. Então talvez pode sim, do nada, aparecer um Richarlison e Lucas Paquetá na Copa, né? Vai saber. Vai saber o que se passa na cabeça do Ancelotti, né? O Richarlison, por exemplo, foi um dos caras na Copa de 2022 do Brasil. Fez gol, decidiu, apareceu. Só que o futebol muda rápido, né? E hoje ele não passa mais a mesma certeza. Um dos pontos é a fase, né? Porque no clube ele oscila muito. Tem jogo bom, mas também tem muita sequência apagada. E atacante vive de momentos. Se não decide com frequência, ele fica pra trás. E agora tem muita concorrência chegando aí, né? Tem o Endrick, tem João Pedro, Matheus Cunha, que às vezes joga de centroavante, Igor Thiago jogando muita bola e vice-artilheiro da Premier League. Eu acho que, sinceramente, pelo futebol que o Richarlison tá entregando, fica muito difícil de levar ele pra Copa. Porém, igual eu falei pra vocês, o Ancelotti tava vindo e convocando ele várias vezes. Então eu não acho que ele tá naquela posição, tipo, de não vai tá na Copa, só que também ele não tá na posição de garantidos pra Copa. Ele tá naquela de não garantido, né? Igual o Lucas Paquetá. Porque ele foi pro Flamengo, começou meio mal, agora tá jogando bem, e ele é um dos caras que, assim, é acostumado com a seleção, tem experiência, e a seleção também tá precisando de um meia. Pode ser que venha o Ney e o Lucas Paquetá pra jogar de meia lá, né? Então ele também é mais um que pode ser que venha, só que também não tá garantido. Eles têm muita qualidade? Lógico que tem, principalmente o Lucas Paquetá. Só que infelizmente eles estão naquela situação perigosa, né? Depende mais deles do que nunca. E será que seria uma boa convocar o Richarlison ou o Lucas Paquetá? Vamos ver, né? Porque ainda tem alguns meses pra Copa, vai que, né? Os caras não viram aí um Pelé da vida. Não, nossa, viajei legal. Não, rapaziada, depois dessa eu vou até encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do videozão. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o likezão. Vai estar me ajudando demais, hein? E pô, espero vocês aí no próximo vídeo. Não se esqueça de beber água, fica com Deus e tamo junto, rapaziada. Eu vou nessa. Fui!